E aí, como é que vocês estão aí? 100% ou 1000 por hora? Nós virei o tio do pavê. E aí, como é que vocês estão? 100%? Sabe quando você tá em casa trampando e do nada dá aquela larica? Acabou de acontecer. O que é o rolê de hoje? Estamos tentando comer uma lasanha. E é o quarto mercado que a gente vai que não acha massa de lasanha aqui no Vietnã. Inclusive até no Grab, né, gata? Nem no Grab tá tendo, que o Grab também entrega comida. Então hoje vai sair um espaguete à lasanha. Vamos improvisar aqui com o que tem. Dá um salve aí, gata. E aí, galera? Tá fazendo o que aí? Tô aqui trabalhando, fazendo um videozinho. Tá editando aquele vídeo da O pintura? vídeo da pintura com a entrevista que a gente fez lá com a professora. Fala um pouquinho, o que você tá fazendo nesse exato momento? Explica um Vamos lá. pouquinho. Agora, a primeira coisa que eu tô fazendo é tentar encontrar uma música que meio que vai ditar o ritmo do vídeo, que vai ditar a energia do vídeo. E essa é uma parte muito importante, que normalmente os vídeos são trabalhados em cima da música. É a música que traz a emoção pro vídeo. O que são isso aqui? Essa daqui é a faixa principal, onde eu coloco os vídeos, né? O vídeo principal. E essa aqui são sobreposições. Por exemplo, é você aqui falando. E aí eu coloquei uma sobreposição de imagem em cima. E você continua falando. Um chá desse. Vocês viram aí que lugar da hora? O Madame vídeo arrumou um original esquema aí seria pra gente você fazer umas aqui, ó, pinturas pra aí. ver. E aí eu coloco Não a sei se é pintura sobreposição corporal. pra mostrar o lugar. Corporal É isso aí, vamos fazer o seguinte, eu vou focar aqui no cozinhamento e já eu volto pra eu explicar um pouquinho mais, dar uma dica aí pra galera. Tá bom, Pode ser? fechou. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a carne que eu vou triturar agora, que eu vou moer. E eu vou aproveitar, como eu vou fazer um molho meio que a bolonhesa, um molho vermelho, eu vou aproveitar, já vou bater junto um pouco de cebola, um pedaço de uma cenoura e uma meia calabresa que eu tenho. Geralmente eu misturo carne bovina com carne de porco, mas hoje eu vou fazer com meia calabresa. Então isso tudo vai pro processador agora e essa vai ser a base para um molho de carne. Então eu vou agora pôr o processador para funcionar e já volto para vocês verem como que ficou. Mais que perfeito pro meu gosto. Então aqui você já tem a base perfeita para carne. A cenoura já vai fazer a função de dar aquela adocicada, aquela quebrada na acidez do molho, entendeu? Então agora é ligar o fogo. No primeiro momento no 12, no mais quente possível. Vou ligar um pouquinho de óleo e a gente vai jogar essa mistura para fritar. Por enquanto sem tempero nenhum, mas eu vou colocar um pouco de sal. Quando estiver bem frito, a gente vai voltar com alho e fritar antes de colocar molho, antes de colocar água. Porque o alho ele tem que ser frito. Já dá para ir a carne. Vamos meter o louco. Espalha a carne pela superfície da panela. De preferência, para todas ficar em contato. E deixa ali sem fazer nada. Fica com a colher do jeito, porque agora você está querendo fritar a carne. Então já está meio que querendo dar uma queimadinha. Dá uma mexida. Porque além da água da carne, essa aqui, como tem cenoura e cebola, vai soltar então um pouco mais líquido. Por isso que tem que estar no 12 a chama, senão você vai cozinhar e não fritar a carne. Deixa o pau torar lá. E por que eu disse espaguete e lasanha, ou lasanha de espaguete, ou vamos pensar num nome melhor para ele? Porque eu vou usar a mesma base que eu uso para fazer uma lasanha. Um molho vermelho de carne, um molho à bolonhesa, bem saboroso, mais grosso. Um molho branco ou uma mistura de ricota com um ovo e creme de leite para fazer um molho branco. Como aqui a gente não achou ricota aqui próximo da gente, então vai ser com molho branco. E então vai ser um espaguete com os ingredientes da lasanha, só que o macarrão, ao invés de ser a lasanha, vai ser o macarrão de espaguete. Só que não vai ser montadinho igual lasanha, coisinha não. Vai ser do jeito que você vai fazer aí em 2 palitos e vai estar gostoso, esse pá mais gostoso que a lasanha. E no meio do preparo aqui a gente vai sentar ali com a Laís, vai dar uma olhada, vai estar editando uns vídeos ali, vai trocar uma ideia. E a carne queimando. Olha aí, eu vou trocar de panela para não correr o risco de perder o rolê todo, perder o prato. Se perder o prato porque queimou e você perdeu os ingredientes e a larica, o pior de tudo, a hora que você acha que você vai comer não quer comida, você vai ficar puto. Então o seguro morreu de velho. Então agora a gente está fazendo a transferência aqui da carne de uma panela para outra. Eu tenho quase certeza que esse pouco de quase queimado aqui não ia dar gosto. Porém é quase certeza, não tinha 100%, então não quis arriscar. E você consegue ver que a cenourinha está fazendo o trampo dela aqui. Agora vamos abrir um espaço aqui, bem na parte mais quente da panela, e colocar o alho, bem caprichado no alho, e deixar ele fritar ali.
Não mistura na carne toda ainda, deixa só num pedaço específico, que é onde vai secar primeiro. Essa é a farinha de trigo, a manteiga e o leite para a gente fazer o molho branco. Então a base do molho branco é a base tradicional. Manteiga com farinha de trigo, fogo baixo, mexe, 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 mexe. Bem com leite aos poucos. Deixa cozinhar por um tempinho para tirar o gosto de farinha. Coloca os seus pirim-pim-pim, pimenta do reino, noz moscada, sal, um pouquinho de açafrão, se você gostar. E aí, um pouco de queijo. Vem aqui, dá uma mexidinha no alho. Eu vou focar aqui agora porque eu não vou contar de bater papo não, que se eu fuder com essa panela aí vai dar ruim. Já a primeira quase deu ruim. Então deixa eu só fritar esse alho aqui, segura aí. Agora que eu já fritei um pouco do alho, eu posso fritar ele todo, porque assim ele vai fritar mais rápido, ele vai pegar em contato com toda a panela. Vocês lembram daquele vinho? Já tá aqui. O pau torando. Joga uma talagada de vinho para dar uma valorizada no molho, para dar aquele gostinho amadeirado na carne. Tem que deixar o molho evaporar um pouco, tem que deixar o vinho evaporar, senão pode estragar o sabor do molho. Para variar, congelou, mas eu prefiro 1000 vezes congelado do que quente. Abaixa o fogo. Desliga esse negócio para facilitar o nosso ouvido, pelo amor de Deus, que barulhento. Caso de vocês também tem sugar, faz esse barulho louco, é só aqui. Isso, aqueles que você desliga, fala misericórdia, glória a Deus. Agora você vem com o molho. E mais uma vez, o molho de molho mesmo, de saquinhos, de latinha. Molho pronto. Você vê que mesmo sem cozinhar, sem nada, pela forma que foi moída a carne e tudo, já tá aquela consistência de molho consistente mesmo, aquela consistência de molho bolonhesa mesmo. Mesmo sem ter ficado cozinhando horas e horas, que seria o legítimo bolonhesa. Vamos usar todo o molho, porque o segredo do molho de carne, do meat sauce, é ele cozinhar. Quanto mais ele cozinha em fogo baixo, mais gostoso ele fica. Lembrando, eu não coloquei tempero, não coloquei sal, não coloquei nada. Por quê? Porque já tinha a cebola, já tinha a calabresa, já tem a cenoura e eu coloquei o alho. Mas sal, pimenta do reino ou qualquer outra coisa eu não coloquei ainda. A mesma quantidade de molho de tomate, você coloca 2 vezes água. Mexe bem, abaixa o fogo e deixa cozinhar por 30 minutos, olhando a cada 10 minutos. Fechou? Para não queimar nada. Baixa o fogo, 3 vezes o molho em água, mexe, mexe, mexe e espera meia hora. Vai olhando a cada 5 minutos, 10 minutos para ter certeza que não vai secar. Se viu que secou rápido demais, talvez o seu fogão é mais quente que os outros, coloca um pouco mais de água. Aí você vai tampar e abaixar o fogo. Aproveitando que o bolonhesa tá ali agora no fogo baixo, vai ficar ali quase 30 minutos, eu já vou deixar um molho branco pronto, que é outra dica que eu dou pra vocês. Já faz a parte mais problemática tudo junto, que depois você só vem e monta o prato. Principalmente massa, macarrão, você tem que comer quente, ou você tem que montar quando for servir. Então, o que eu vou fazer? Eu achei um bacon aqui. Para o molho branco ficar ainda melhor, eu vou fritar um bacon para soltar uma gordurinha, vou tirar o bacon, jogar uma manteiga nessa gordura do bacon, fritar a farinha, vir com leite e aí sim fazer um molho branco, finalizar com queijo e depois quando o macarrão estiver pronto jogar esse bacon por cima. Vou pegar esse bacon, cortá-lo. Mesmo se por algum motivo eu não quiser usar esse bacon nessa receita, porque ele já é a bolonhesa, eu posso fritar o bacon, guardar ele para usar uma salada ou congelar para usar no feijão e só usar a gordura dele, sacou? Na verdade, meu interesse maior aqui hoje no bacon é na gordura, para ser uma das bases do molho. Dá uma mexida na carne para ter certeza que, como eu disse, não tá queimando ou coisa do tipo. Dá um gole na cerveja uma hora ou outra. Ou no vinho, ou na água com gás, ou no suco de laranja. O importante é você estar bebendo alguma coisa. Água, pelo menos água. 2 litros de água por dia, pelo menos. Vou colocar um pouco da manteiga. Bem pouquinho. E ainda colocar um pouquinho de óleo. Mudei de ideia e vou usar o bacon sim. Já vou jogar a farinha. E vou fritar a farinha, bacon, gordura e tudo junto. É importante esse processo aqui, você ter certeza que toda a farinha passou pela gordura. Porque aqui ela tem que cozinhar antes de você vir com leite. Porque senão vai ficar aquele molho sem graça, aquele molho com gosto de farinha e muitas vezes empelotado. Acredita no processo, tá feio, mas vai dar certo. Como eu coloquei pouca farinha pelo tamanho da panela, ela já tá meio que cozida. Eu posso vir com o leite
aos poucos. Mexendo e confiando. Não para de mexer até o bacon que estava grudado no outro soltar, toda a farinha cozinhar e você vê esse molho já engrossando. Eu quero um pouco mais de molho. Como eu vou colocar queijo, eu vou colocar um pouco de água, não precisa ser leite, porque já teve bastante leite, eu vou colocar queijo. Então, a metade da quantidade de leite eu coloquei de água. E o mesmo processo, mexe, mexe. Pode parecer que deu ruim depois que você colocou a água, mas vai dar certo. Mais uma vez, se você não quiser ter o trampo de fazer o molho branco, compra já um molho Alfredo, Prego, qualquer marca de molho. O molho branco qualquer que já vem pronto aí, e você já pula essa parte. Você já vai usar o molho branco na hora de temperar o macarrão, só que você vai usar. Então, você compra o molho pronto, só faz o da carne moída. Eu não quero esse molho muito cremoso, porque ele ainda vai voltar pro macarrão, ainda vou pôr queijo. Então eu vou desligar do jeito que tá e esperar ele dar uma esfriada para ver a consistência que ele vai ficar. Mas se você olhar aqui, já vê que tá uma consistência que automaticamente ele vai dar uma engrossada quando ele esfriar. E aí depois para colocar o queijo vai ficar do ponto ideal. Então qual que vai ser a desse macarrão? Vai ser um espaguete no molho à bolonhesa, que vai estar a metade do espaguete já besuntado de molho vermelho com carne moída, a metade na panela, vem o molho branco no meio, um pouquinho de queijo, a outra metade do macarrão já com o molho nele e por cima a mussarela e um pouco mais de molho branco para fechar. Acho que vai ficar da hora. O que você acha? E a outra ali focada na edição. Fala aí, conta aí. Por que você virou nômade? O que é isso? O que você tá fazendo isso? Por quê? Você tá feliz? Acho que das principais razões que a gente virou nômade, pelo menos pra mim, eu acho que talvez você divida do mesmo sentimento que eu. Foi de querer ter um pouco de autonomia, de ter a minha própria vida, de trabalhar pra mim, de fazer o meu próprio horário. É muito bom ter a liberdade de eu não precisar colocar um despertador pra acordar, de eu conseguir ir na academia, de me ter como prioridade no meu dia pra só depois fazer as coisas que eu realmente preciso pra fazer renda. O que é que você tá fazendo? Coloca um bonitão aqui pra aparecer. Bonitão? Ai, o bonitão sou eu! Exatamente. Agora eu vi 3 fileirinhas. O que é essas 3 fileiras quer dizer? Que antes só era uma, agora eu tinha mostrado 2 e agora a terceira. A mentioga aqui vai ser sempre com a sua fala. Espera só um pouquinho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pausa aí. Esse aqui de baixo é o vídeo, a matriz. Isso, Aí, em algum determinado momento, vai aparecer esse, porque é o que você quer colocar para fazer referência. Talvez eu estou falando de alguma coisa, você põe a imagem de alguma coisa. E aqui, se você quiser colocar um terceiro só nesse pedacinho, para depois voltar aqui, entendi. Então aperta play, para eu ver o que tá Desse ficando. jeito, olha a fumaça saindo. Como eu vou tomar um chá desse? Vocês virem que lugar Eu agora? continuo falando Madame arrumou um e mudou a esquema aí pra imagem. gente fazer umas pinturas aí. Você E fica entrou como a pinta. terceira. Entendi. Aí, ó, você viu o que você falou aqui? Não, eu fingi que não ouvi. Põe de novo. Aí, você pinta como eu pinto? Então, assim, se eu puder falar alguma coisa pra você, se joga. Vai atrás do que você quer, vai atrás do que você acredita. O mundo tá mudando. Tudo bem se seu sonho estiver mudando também. Se agora você tá se sentindo derrotado, você tá aí fudido, alguma coisa aconteceu, levanta a porra da cabeça e olha pra frente. Ninguém vai resolver seus dedos. Eu tenho propriedade pra falar isso. Então, corre atrás. Pra mim, pra Laís, foram 6 meses de organização, de trabalho, quebrando a cara, aprendendo horas sem dormir, aprendendo a profissão nova, fazendo contatos, trabalhando sem receber. A gente passou por todo o processo. A gente viveu isso na prática. A gente foi pra Tailândia pra ver se era realmente o que a gente queria, se a gente ia se adaptar com essa rotina, com essa vida. A gente sempre teve nosso apartamento, nossa casa, nosso lugar. Então, só que a gente fez na prática. Então, se você tá com um projeto aí, você tá esperando, já tem um tempo pra começar, pra tentar, só vai. Aprende a voar com o avião lá em cima, sacou? Você começa o negócio e vai. E hoje você não precisa... Você tem ajuda em todo e qualquer lugar, você tem ajuda no YouTube. O YouTube, ele é muito bom. Se você souber aproveitar o que tem de bom no YouTube, você aprende muita coisa. Tem muita comunidade no Instagram, muita comunidade no próprio YouTube, que a galera se ajuda. Tem muita coisa, muito material. Você pode investir aí, gastar R$10, R$20, R$50, R$100, dependendo do que for, pra você comprar um guia, um livro, um e-book. Não tô falando isso porque a gente tem ou não, você não de 59 dias. É que tem muito conteúdo aí. Pensa que é como se fosse um investimento. Quando você está numa empresa nova, a empresa não te oferece um treinamento, a empresa paga por isso. A empresa paga para a pessoa que está lá te treinando, não é de graça. Então faz o mesmo para você. Você é a sua empresa. Então você tem que se profissionalizar, você tem que aprender uma coisa nova. Então não pense que você gastar 50, 100, R$200, R$1.000 que seja em conhecimento, jogar dinheiro fora. Pelo contrário, isso é um investimento. Você consegue fazer o que você quiser fazer. Não pense que é fácil falar, que eu tô fudido, eu tô sem grana, precisa ser rico para fazer isso, para viajar. Não precisa, você consegue na sua própria cidade.
Às vezes você foi mandado embora de um trabalho, recebeu uma grana, não sabe o que fazer, vai acabar gastando, comprando coisas que você não precisa e tudo, e torrar aí R$ 5.000 em um mês. E esses R$ 5.000 poderia viver 30 dias em um lugar com tudo pago, aprendendo, comprando um curso, e talvez você em 30 dias seria outra pessoa, entendeu? Então tudo é questão de você decidir onde investir o seu tempo e o seu dinheiro. Só que pra gente valeu muito a pena, está valendo muito a pena, porque eu estou vivendo a vida dos sonhos. A vida que eu falava pra mim que eu queria, quando eu chegasse lá, quando eu vencesse na vida. Quando, como todos nós já sonhamos, um dos sonhos era ser milionário. Hoje eu sou milionário, estou vivendo no Vietnã. E o outro era poder ter a liberdade, poder viver na praia se eu quisesse, poder conhecer outros lugares, poder, se eu gostar de uma cidade, decidir ficar lá 1 mês, 2 ou ficar 1 ano. Se eu conhecer uma senhorinha que tem um restaurante na Tailândia e talvez daqui 6 meses eu tô lá trabalhando sócio de um restaurante tailandês e brasileiro na Tailândia. Enfim. Eu saber que hoje esses cenários que antes pareciam impossíveis, eles podem acontecer. E assim, a qualquer momento eu posso estar perto de quem eu amo, eu posso visitar a minha mãe, por exemplo, que eu fiquei 10 anos sem vê-la. Há uma passagem de distância. E, enfim. Só isso já fez tudo valer a pena. Então corre atrás do que você está buscando. Se eu puder te ajudar de alguma forma, manda um direct aí, chama a gente, vamos trocar uma ideia. A gente está aqui para te ajudar. No final, o que conta é as pessoas que você encontra pelo caminho. Não necessariamente onde você vai acabar chegando, sabe? Eu vou usar a vasilha que eu fiz, o molho branco, para cozinhar a massa. Então eu vou provar o molho, ver se eu tenho que acertar alguma coisa agora, que lembra que eu não tinha colocado tempero nenhum. E vou tirar ele, passar para essa outra vasilha aqui, para poder colocar água para cozinhar aqui. Ligo o fogo de novo. Falei que ele ia engrossar, então aqui ele tá na consistência que eu queria. Não coloquei o queijo ainda. Totalmente sem sal, sonsinho. Então, pimenta do reino, eu gosto bastante. Orégano, só um pouquinho. Alho frito, cebola em pó. O tanto que ela quiser ir, que ela tá empedrada. E uma pitada de sal. Isso é uma pitada. Mistura. Puta que pariu, eu queria que vocês provassem. O que só uns pilim-pim-pim muda no sabor de uma comida? Meu Deus. Então vamos transferir esse molho pra cá. Ah, mas ele não tá muito bonito, não tá lisinho. Não tem problema, porque eu coloquei o alho frito. E principalmente porque ele vai ficar no meio. A intenção dele mesmo é dar uma talhada lá no molho, dar uma engrossada. Cremosidade. Dá o que, caramba? Dá uma cremosidade, não. Ah, pode ser. Pode dar uma cremosidade. Para você cozinhar macarrão, tem que ter bastante água. O macarrão gosta de água. E não coloca o sal na hora que você já coloca a água. Deixa a água começar a borbulhar primeiro, porque o sal atrasa, ela demora para começar a cozinhar. Então coloca a água, começou a cozinhar, uma talagada boa de sal e o macarrão. E se na embalagem fala para cozinhar por 10 minutos, você vai cozinhar por 7. Fechou? A gente precisa dele ao dente para depois de cozido fritar todo o macarrão no molho à bolonhesa, que também eu não temperei. Vou ver como é que tá. Então o macarrão ele vai fritar nesse molho. Depois eu vou voltar metade do macarrão para a forma, colocar o molho branco, colocar um cheiro verde, colocar um queijo ralado, o restante do macarrão já misturado no molho e o restante do molho por cima com um pouquinho de queijo. Na hora de servir, vem com o pegador, vai até o fundo, dá uma rodadinha e É lá ele. você vai pegar os sabores da lasanha todos em um só, sacou? Isso tá na minha cabeça desse jeitinho o prato. E vamos ver se vai dar certo. Mas quando você aprende a cozinhar à vontade de uma comida, você não passa. Mesmo que não tenha os ingredientes, você arruma um jeitinho, mas sente o sabor. Hoje a gente tá fazendo um macarrão lasanha. É isso. Espaguete lasanha. Qual o nome, gata? O espaguete é la lasanha. Espaguete é la lasanha. Quem sabe? Vamos ver agora se vai ficar bom. Já se passaram 6 minutos, o macarrão já tá no ponto que eu quero, bem al dente. Ele disse que na embalagem fala que al dente são 8 minutos. Não, eu quero 6 minutos. Então eu vou escorrer esse macarrão aqui agora. Vou guardar um copinho dessa água, que se eu precisar eu vou ter. Então o que eu vou fazer? Eu vou escorrer esse macarrão, guardar um copo da água, voltar esse macarrão para essa panela, jogar uma boa porção desse molho, que é o molho de carne que a gente fez, molho bolonhesa, que já tá uma delícia. A gente colocou sal, alho e acertou o tempero. O molho branco, bem grosso, como eu preciso dele. Então qual que vai ser o prato? A gente vai voltar esse macarrão para cá, escorrido, fritar ele com o molho vermelho, tirar a metade dele, vir com esse molho branco, colocar no meio, vir com o restante do macarrão, mais molho vermelho por cima e finalizar com queijo. Por isso, do espaguete lasanha. Macarrão escorrido, vou voltar ele agora para a frigideira, fritar no molho à bolonhesa agora.
Então, ó, voltei o macarrão pra frigideira. O fogo tá alto. Dou uma fritadinha aqui no macarrão pra soltar. Venho com um pouco do molho. Não todo. Eu preciso de um pouco de molho pro final. E aqui volta o fogo pra mais alto e frita isso aqui. Tem que fritar pra pegar sabor. E o importante é você fritar o macarrão pra ele terminar de cozinhar, mas principalmente pra ele absorver o molho de tomate. Então você vai fritando, fritando, fritando. O que eu vou fazer? Eu vou tirar metade desse macarrão. Tirar metade. Eu poderia ter feito mais para ficar uma panela menor, mas vai ficar perfeito. Eu tiro um pouco, tirei a metade. Dá uma última misturada aqui. Faz meio que um buraquinho no meio. Vem com o molho branco. E taca ali pau. Taca tudo. Do jeito que a gente precisava, consistente. Vem com o restante do macarrão por cima do molho, para meio que tampar o molho. Pega da parte de trás aí, se necessário. Mas o importante é não misturar. É como se fosse uma camada de molho vermelho e uma camada de molho branco. Você não vai misturar. O fogo tá baixo. Jogar uma camada de queijo ralado generosa. E agora você vem com o restante do molho em cima do queijo. Se você tiver um parmesão, não coloca muito que vai salgar. Mas deixa pro final, que depois de pronto você coloca um parmesãozinho para servir. Então esse prato aqui é pouco macarrão pela quantidade de carne, de molho, de queijo, tudo, entendeu? Vai fechar aqui, dá uma esparramada, tampa, abaixa o fogo, baixinho, só para o queijo e o molho dar uma unida, o molho vermelho com o molho branco, tudo vai se unir, então abaixa o fogo. 5 minutos, dá uma olhada pra ver como é que tá. 8 minutos depois em fogo baixo com a tampa. Olha só o que virou isso aqui. Meu Deus. Vamos servir agora um pouquinho, que é a hora de provar. Que mais uma vez eu não vou comer agora, mas precisamos provar. Tem alguém aqui que vai. Aqui eu tenho que colocar até o fundo. Ó, lá ele. Aqui eu tenho que colocar o pegador, rodar um pouco para misturar o queijo, misturar o molho, misturar o tudo e vir com a colher embaixo. E aí você solta o pegador. Bonito, hein? Se você tem aí um queijinho parmesão, agora é hora de jogar. Todo seu, gato. Na verdade, esse é uma provinha também top, porque macarrão não tem hora, não tem lugar, não tem dia. É um prato que, se precisar comer um prato por dia, é massa. Tá do jeito que eu amo. Bem molhudo, com bastante carne, tá quente. Bastante carne. Faltou sal. É melhor faltar do que sobrar. Então, sal, coloca no final ou coloca o parmesão, que aí fica 200%. Tava até ansiosa pra comer esse prato. E é isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. A gente tá tentando trazer um vídeo quase que diário. E a gente tá gravando nossa rotina, a gente tá gravando o nosso trabalho. A gente tá trazendo um pouco do Vietnã pra vocês. E tá aprendendo muito com isso. E tá gostando muito do feedback que a gente vem recebendo de vocês. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal aí. E vai estar vídeo novo vindo. E se quiser mandar ideia de assunto pra gente bater um papo, se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa específica, tem muitas pessoas me mandando, pedindo informação, porque como a gente tem assessoria internacional, se você chegou aí nos Estados Unidos, tem alguma dúvida de como alugar um apartamento, ou de como comprar um carro, ou coisa do tipo, pode entrar em contato com a gente, que tem um prazer de ajudar quem vocês precisarem. Fechou? Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeos novos. E deixa o like também, que ajuda muito a gente a continuar criando conteúdo. E esse macarrão combina muito com um vinhozinho, viu? Um Merlot. Um Merlot combina com esse macarrão. Tchau pra vocês. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui. Tchau, beijo galera.